Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa formação continuada em boas práticas em ciências. E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso assunto, ao nosso planejamento, e nós vamos falar hoje sobre gamificação na educação, né? Então, a gamificação, ela consiste no seguinte: ela pega o princípio, né, que é utilizado na construção de jogos, esses jogos digitais mesmo de videogame, né, de vídeo de computador, e até mesmo os jogos analógicos, que são aqueles tabuleiros, né, que a gente costuma comprar em lojas de brinquedo e, né, brincar em casa com os nossos amigos, familiares. Então, o princípio ele é o mesmo, né? Só que a gente está trazendo essa ideia, essa teoria dos jogos e aplicando dentro da sala de aula, né, em contextos educacionais, com a finalidade de quê? De engajar os nossos alunos, né, de aumentar a participação deles, né, deles de fato querer interagir com os assuntos das aulas. Então, essa ideia da gamificação na educação, ela é bem bacana e ela é bem atual, né? Então, hoje os nossos alunos eles estão tendo contato, né, o tempo inteiro com as mídias sociais, com a internet e com os jogos, né? Então, até mesmo os computadores, os notebooks, eles estão avançando no nível que está permitindo os nossos alunos, né, e nós mesmos, professores e, né, pessoas que estão envolvidas na área da educação, que utilizam isso até mesmo no seu dia a dia, né, como hobby e tudo mais. Né? Eu mesmo sou gamer, gosto muito de computador, invisto uma parte, né, do meu tempo nesse assunto, então eu gosto bastante. Então também sou suspeita a falar, né? Mas para essa ideia da gamificação na sala de aula, né, a gente tem aí 5 passos essenciais para fazer isso acontecer. Primeiro, a gente tem que ter um desafio, né? Qual delimitar bem o objetivo, né? Estruturar, né, a ideia do que a gente quer trabalhar com o aluno dentro da sala de aula. Depois, elaborar as regras, né? E para essa parte, inclusive, eu acho bacana também ter a participação dos alunos. Então, as regras elas têm que ser também construídas de uma maneira democrática, né? Porque se você também começa a elaborar regras que sabe que os alunos não vão estar muito ali aptos a segui-las, né? A chance de fracasso, né, ela pode ser grande, né? Delimitar, né, ou é, pensar a respeito, né, de como que vai acontecer o sistema de recompensa, assim como todo jogo, né, para a gente que já teve contato com o videogame, seja ele do mais simples ao mais avançado, os jogos eles têm a tendência a ter uma recompensa no final, né? Então a cada fase que você passa, você tem uma recompensa. Então, se você pensa em levar a gamificação para a sala de aula, você tem que pensar também qual vai ser o sistema de recompensa, né? Vai ser através de pontuação, né? Ou vai ser através de brindes? Não sei, né? Pode ser, né, qualquer coisa, né? Depende da nossa criatividade. Pode ser um passeio, pode ser uma saída de campo, pode, né, ser uma situação de repente de fazer um lanche, um piquenique, né, dentro do colégio ou num lugar fora do colégio. Enfim, tudo tem que ser bem pensado e bem planejado, né? Os resultados também tem que ser uma coisa dinâmica, né, de uma acessibilidade fácil e rápido, porque o sistema de jogo, né, você passou de uma fase, você já tem um resultado ali de imediato. Então, os resultados eles têm que estar sempre visíveis, né, e acontecendo de uma forma bem dinâmica, o mais rápido possível, né? E pensar sempre na continuidade. Então, passou de uma fase, já tem que ter um outro nível, né? Uma outra dificuldade para poder o aluno conseguir isso, superar e progredir de acordo com cada proposta que for colocada para ele. Então, tem que se pensar nisso. Então, esses 5 passos, eles são essenciais. E a gente vai falar de cada um deles mais um pouquinho aí nos próximos slides, tá bom? Então, mas a ideia é essa e é bem bacana. Então,
quais as principais características da gamificação na educação? Algumas delas ali nos desafios eu já até mencionei, né? A primeira delas é recompensas e retorno imediato, né? Então, como a gente comentou no slide anterior, né? Então, o aluno ele vai realizar algum desafio, né? Ele vai tentar propor alguma solução para esse desafio e ele precisa ali ter um sistema, né, que compute para ele alguma pontuação, um ranking, né, algo que mostre ali que ele conseguiu alcançar aquele objetivo ou se ele fracassou ou se ele não conseguiu pontuação para aquele desafio que foi proposto a ele, né? E esse retorno ele tem que ser imediato, né? Então, o sistema de pontuação ou sistema de ranking, ele funciona bem para isso. Então, para cada desafio, né, terminou o desafio, ele já tem que ter o resultado ali para ele poder, né, entender se ele conseguiu ou não alcançar o que foi proposto a ele. A segunda característica são os níveis e os desafios. Então, como a gente já mencionou, né, assim como num jogo de videogame, existem fases e cada fase é um nível, é um desafio que está sendo proposto e que ele vai passando, que ele vai alcançando até chegar num desafio mais difícil. Então, os desafios também precisam ser pensados de forma crescente, né? Você começa com algo mais simples e vai dificultando esses desafios, né, para que os alunos possam sentir que eles estão progredindo naquilo que está sendo proposto para eles e que eles estão conseguindo avançar, né? Então, eles mesmos, ao final de todo esse projeto que vai ser elaborado com eles, eles vão conseguir entender se eles conseguiram aprender realmente aquilo ali ou não, né? Então, o sistema de sucesso e de fracasso também vai ser um sistema que ele vai ser apto a reconhecer se ele conseguiu ou não avançar naquele conteúdo, certo? E esses níveis e esses desafios, pessoal, não precisa ser nada muito complexo, né? Pode ser, né, na realização de exercícios, pode ser na elaboração, né, de trabalhos, né, manuais, né, desenhos, ou construir alguma maquete, ou enfim, vai depender da proposta daquilo que vai ser colocado para ele, ok? Então, esses desafios, esses níveis, eles vão ser pensados e vai ser colocados em prática para os alunos conseguirem concluir cada etapa, tá bom? A próxima característica é elementos de competição e colaboração, né? Então, isso a gente também tem no mundo virtual, né? Nos jogos, né? A gente tem os jogos, né, online e tem os jogos, né, que são baixados para o computador e que são jogados ali sem precisar da internet. E a gente consegue classificar esses jogos também nessa forma de competição e de colaboração. Inclusive alguns jogos, né, se você opta por jogar sozinho, né, você tem uma chance de perder muito maior do que se você jogar em grupo, né? Um jogo, por exemplo, que a meninada gosta e joga bastante, que é o Fortnite, né? É um jogo de tiro, né, que eles jogam online e você tem como trabalhar sozinho e de forma, né, colaborativa com outros amigos. Você pode formar um grupo e se ajudar no momento ali do jogo, certo? Então, isso também a gente consegue levar para a sala de aula, essa ideia, essa teoria, né, da competição e da colaboração. A competição, claro que ela precisa ser saudável, né? Não pode ser uma competição em que o aluno ele vai, né, na ideia ali do dia a dia, ele querer prejudicar o colega para ele poder vencer no jogo. É claro que a ideia não é essa, a competição precisa ser saudável. Então, tudo isso vai depender do perfil da turma. A gente precisa entender quais os alunos a gente está trabalhando para entender como que vai funcionar isso. E o papel do professor vai ser ajustar, né, ou adaptar essas ideias para que elas funcionem, né? Conversar, explicar, né, justamente sobre essa questão da competição, que não necessariamente um vai ser melhor do que o outro, né? São momentos, são habilidades, são domínio daquilo que está sendo discutido. Então, tudo isso
pode ser trabalhado dentro desse contexto. E da colaboração, né, quando um está ajudando o outro. Então, se eu tenho um aluno que ele está num nível muito superior e eu tenho outro aluno que está no nível mais abaixo, né, esse aluno que está entendendo mais e que está sabendo, né, se posicionar de forma melhor, ele pode ajudar aquele outro que está tendo dificuldade. Então, né, a pontuação, né, o alcançar o objetivo do desafio pode estar associado a isso. Não adianta você ser o melhor, né? Todo mundo tem que alcançar um determinado nível. Então, esse que está sendo melhor, ele vai acabar tendo que ajudar o outro que está tendo dificuldade para poder conseguir avançar para o próximo desafio. Então, essa é uma característica também interessante da gente propor essa participação entre os alunos e haver essa colaboração entre eles, né? A quarta característica, né, ela vai estar relacionada com a narrativa e a contextualização. Então, esses níveis e esses desafios, eles não podem estar soltos, eles têm que estar contextualizados com algum assunto que você esteja trabalhando, né? E aí vai da criatividade, né, do professor e da turma, porque pode ser algo construído com os nossos alunos, certo? Então, essa a narrativa e a contextualização ela é importante, né? A outra característica, a quinta característica, é a autonomia e escolha. Então, os nossos alunos eles vão estar ali optando por aquilo que eles desejam fazer, né? Se é uma coisa que está sendo construída com eles, a gente pode permitir a participação para que eles opinem e digam como gostariam que essa gamificação aconteça dentro da sala de aula, né? Lembra das regras, né? Então, se vai construir regras, essas regras podem ter a participação dos nossos alunos e eles dizerem o que querem fazer, né? Então, é uma metodologia ativa. Então, o aluno está participando, ele está construindo aquilo que ele quer colocar ali no dia a dia dele para aprender alguma coisa, certo? A sexta característica é os objetivos claros e regras definidas, né? Isso evita, de uma certa forma, confusão, né? Isso de um jeito que também não diminua a autoestima dos nossos alunos e que não tirem deles essa vontade de querer participar. Ao contrário, a ideia da gamificação é justamente o oposto. Ele quer garantir a interação dos nossos alunos com o nosso modelo de aula. Tem que ter a participação deles. Se os alunos, né, não for uma turma que goste da ideia, né, que sejam aqueles alunos que são apáticos, né, tudo que o professor quer colocar, né, para fazer de algo diferente dentro da sala de aula, eles estão lá sem empolgação nenhuma, talvez vai ser um trabalho que você vai tentar fazer e você não vai conseguir. Então, isso também precisa ser avaliado, né? Então, os alunos querem fazer, né? Tudo depende também de como você vai apresentar essa proposta para eles, né? Então, o professor também tem que estar animado, o professor ele também precisa querer fazer isso para poder funcionar, né? E pensem, né, na ideia do jogo mesmo. É um divertimento, né? O jogo ele vem para poder tirar você do tédio e colocar você dentro de uma sensação que você está tirando algum prazer pessoal daquilo ali. Então, a ideia da gamificação na sala de aula, na educação, é justamente isso, trazer a diversão, né, para dentro do aprendizado. A próxima característica é a progressão visível, né? Então, a gente, quando elaborar essa questão de pontuação, ranking, a gente precisa também pensar em como a gente vai deixar isso disponível para os alunos observarem os resultados que eles estão conseguindo. Esse resultado vai ser como? Ele vai ser de forma individual? Ele vai ser por grupos? Ou ele vai ser por turma? Como que isso vai acontecer, né? Então, depende do universo que você pensou, né, de divisão ali para trabalhar essa metodologia, tá bom? E essa progressão visível, ela pode ser apresentada na forma de gráficos, ela pode ser apresentada na forma de barras, né? Enfim, mostrar para o aluno quem que está conseguindo avançar mais e quem que está avançando menos, para que eles consigam,
né? Até mesmo comparar. E pensar na questão mesmo de competição. Pô, se meu colega está conseguindo mais, o que eu preciso fazer para poder alcançar a mesma pontuação que ele ou, de repente, ultrapassá-lo? Né? Então, são pequenas tarefas, pequenos desafios que você vai propondo e ele vai conseguindo ali. Ah, de repente você passou uma lista de exercício, passou um trabalho de pesquisa, passou, né, um relatório de um filme, você passou uma encenação de um teatro, né, ou de uma, enfim, de uma poesia, de uma música que de repente eles vão apresentar dentro da sala de aula. Tudo isso são desafios que a cada conclusão, né, de cada tarefa dessa é uma pontuação que ele vai alcançando ali durante o bimestre ou durante o ano. Vai depender de como você organizar isso no seu planejamento, né? E que isso seja uma coisa visível, né? Não necessariamente precisa ser numa forma impressa, também é possível a gente fazer esse tipo de divulgação através, né, do celular, através da internet, enfim, existem maneiras da gente fazer isso de forma mais automatizada, né, sem precisar também gerar desgaste também para a gente fazer, porque tudo que a gente se propõe a fazer diferente dá trabalho. Então, se dá trabalho, a gente precisa também pensar numa forma de diminuir essa quantidade de trabalho, né? Então, fazer de uma forma digital, às vezes, é muito mais viável do que fazer de uma forma impressa. Então, tudo isso tem que se pensar, tem que ver quais os recursos que a gente tem para poder investir e tudo mais, né? A próxima característica, engajamento e motivação, que eu acho que é a ideia principal dessa metodologia, né, da gamificação, porque a ideia é o que eu falei do jogo, é divertimento. É você motivar o aluno a querer fazer ele participar e ele sair daquele ócio dele ali de apatia para tudo que se propõe dentro da sala de aula. Ok? Então, eu acho que de todas as características, inclusive essa é a mais importante. É engajamento e motivação. É fazer com que o nosso aluno queira realizar o trabalho. E aquilo ali vai dar uma empolgação para ele querer fazer cada vez mais. E por último, né, personalização e adaptação. Então, a gamificação, né, como a gente está trabalhando aqui, ela está trazendo os princípios dos jogos para dentro da sala de aula. Então, a gente consegue ajustar e consegue adaptar a nossa realidade. Então, a gente precisa pensar e ver se tem recurso disponível para todo mundo participar, né? Então, de repente, eu vou propor usar uma plataforma digital que vai precisar de internet, que vai precisar de celular, e, de repente, no colégio onde eu trabalho não tem internet, né? E aí, como é que eu vou fazer? Ou, de repente, os alunos, nem todos possuem o aparelho celular para poder levar para a sala de aula e conseguir fazer a atividade. E como que a gente vai fazer, né? Será que a gente também fica restrito a somente isso? Não, né, pessoal? A gente consegue fazer outras formas de usar esses princípios dos jogos para dentro da sala de aula sem precisar de aparelhos tecnológicos, né? A gente consegue fazer tudo, né, criar regras, os desafios, os níveis. A gente consegue fazer até mesmo através de gincanas dentro da sala de aula, né, no colégio como um todo. Então, a gente consegue personalizar isso e adaptar para aquilo que a gente tem, certo? O recurso do aparelho celular, o recurso do computador, o recurso da internet, tudo isso são extras, são ferramentas que a gente consegue aplicar de uma maneira mais atual, né? Que no contexto que a gente tem hoje, dependendo do colégio, de repente vai se tornar uma coisa fácil de fazer, né? Então, ó, eu coloquei até em vermelho aqui no slide para poder destacar bastante para vocês, né, que essas características combinadas elas podem transformar a experiência educacional, tornando-a mais dinâmica e envolvente para os nossos alunos. Então, isso seria, né, as características ideais que a gente tem que estar se baseando para conseguir, né, aplicar essa metodologia. E na prática, né, pessoal? Então, assim, a gente tem
as plataformas educacionais gamificadas que estão disponíveis na internet. Eu trouxe 3 aqui para poder falar para vocês que são as mais usadas, né? São, de repente vocês já até conhecem, já utilizam, né? Mas se não conhecem, são ferramentas bem bacanas. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. E se der tempo no final, eu até entro no site para poder mostrar a vocês, né, um exemplozinho e vocês terem uma noção do que é. Mas o primeiro aqui, né, o roxinho aqui embaixo, que é o Kahoot, ele é um sistema, ele é uma plataforma que permite você criar quiz, né? Uma série de perguntas que os alunos vão conseguir participar. E ele é bem bacana, pessoal, porque essa interação acontece de uma forma bem dinâmica. Você consegue promover os questionários, né, e de uma forma bem criativa. Tá? Você pode utilizar fotografias para poder exemplificar, né, até numa forma de dicas, fazer perguntas, dar opções, né, 4 opções, por exemplo, e eles, através do celular, eles conseguem, né, se cadastrar, entrar no quiz que você construiu, e eles, de acordo com a pergunta e com o tempo que for colocado, eles vão conseguir selecionar a resposta e vai ser de forma automática se ele acertou ou não. E aí, como cada aluno ele vai estar com o seu celular e vai estar participando dessa aula, você, na hora que eles responderem cada pergunta, o resultado ele já é imediato. Então, ele já disse se acertou e quantos pontos ganhou e vai formando o ranking. Então, isso aqui é bem bacana. Então, a gente consegue fazer, né, uma aula diferente, uma aula, né, mais dinâmica dentro da sala de aula, utilizando essa plataforma do Kahoot. Tá? Então, vale a pena depois olhar, conhecer o site. Ele tem a sua versão gratuita e tem a sua versão paga. A versão gratuita, ela limita bastante, mas mesmo limitando, ainda é uma ferramenta bem útil. A gente ainda consegue aproveitar bastante, mesmo sendo mais simples, ok? A próxima ferramenta, né, ou a plataforma que a gente vai falar é a Classcraft. Essa ferramenta, ela é bem bacana pelo seguinte, né? Lembra daquela parte que a gente falou das premiações e tudo mais, né? Essa plataforma, ela permite a gente fazer o seguinte: cada aluno ele vai conseguir criar, né, um avatar, né? O que é um avatar? É um personagem fictício, né, que ele vai escolher, né, menino, menina, enfim, como se fosse um personagem de um jogo do videogame. E o professor ele vai conseguir premiar os alunos, né, disponibilizando itens para que eles possam melhorar esses personagens. Então, por exemplo, é, pensando num jogo, você tem, como é que eu vou dizer assim, escudo, espada, tipo de roupa, capa, chapéu. Então, tudo isso são itens que você vai equipando nos seus personagens e vai tornando ele mais forte, ou vai tornando ele mais ágil, mais poderoso e tudo mais, né? Então, esses são itens que o professor ele consegue liberar como premiação para os alunos irem melhorando os seus avatares. Então, todos os alunos conseguem criar esse personagem e o professor, de acordo com os desafios, de acordo com os níveis que forem mudando, né, foram sendo concluídos, ele vai premiando esses alunos que conseguiram alcançar com sucesso com algum item, né, que ele vai disponibilizar lá no site. Então, no final, eles vão ter, né, o seu personagem todo construído, equipado lá com aquilo que eles acham que é importante e acaba promovendo essa interação do professor com os alunos. Então, essa plataforma aqui, a ideia dela foi sensacional, né? Ela é bem utilizada, vale a pena vocês conhecerem depois, tá? Para todas essas plataformas que eu comento com vocês, pessoal, tem bastante vídeos também no YouTube que ensinam a usar, que dão ideias de como você colocar em prática dentro da sala de aula. Então, vocês podem buscar depois também, né, mais informações sobre cada uma delas. E por último, né, a outra plataforma, ela se chama Árvore. E essa daqui é uma plataforma bem bacana pelo seguinte: os professores de português, né, vão gostar bastante. Eles incentivam a leitura, né? Então, como que funciona? O aluno ele tem que ler
para ser premiado. Então, quanto mais leitura ele fizer, ele vai ganhando pontuação dentro da plataforma da árvore e eles vão conseguindo plantar árvores digitais ali dentro da plataforma, né? E isso acaba incentivando o aluno a querer ler cada vez mais. O aplicativo ele é bem bacana, tem também para o celular, dá para instalar, né? E o aluno ele consegue ir acompanhando aquilo ali. Então, quanto mais leitura ele fizer, mais pontuação ele vai ganhando, tá? Então, essas três aqui são as principais, né, que estão dentro desse contexto, né, de gamificação na educação. Então, isso aqui são ferramentas que a gente consegue utilizar no nosso dia a dia. A gente também tem outras situações, né, que a gente consegue colocar em prática dentro do colégio. Então, eu trouxe duas ideias aqui, né, aulas com dinâmicas de jogos. Então, por exemplo, a gente consegue promover uma caça ao tesouro dentro do colégio. E essa ideia aqui foi bem bacana porque eu percebi que um professor ele conseguiu utilizar o QR Code. Então, ele construiu vários QR Codes em que cada um deles levava a um desafio e o aluno ele só conseguia a próxima pista, vamos dizer assim, resolvendo o desafio, né? E ele acessava isso com o celular, fazendo a leitura do QR Code. Então, a cada etapa desse levava ele mais próximo da premiação, né? Mais próximo do tesouro. Então, eu achei super bacana, isso é uma coisa legal que dá para fazer no colégio, né? Então, a gente pode usar o espaço da biblioteca, da sala de aula, quadra, o pátio, né? Então, os alunos eles conseguem se movimentar pelo colégio em busca desse QR Code que vai levar ele para uma pista aonde o tesouro, né, vai estar ali disponível para ele tomar posse, né? E a outra ideia são as simulações e o role-playing, né, que seria o quê? Você encenar, né? Você praticamente fazer uma encenação de algum contexto, de alguma história, né, que você vai representar dentro da sala de aula, né, passando para a turma, né? Nesse caso aqui são os próprios alunos que fazem, né? Então, é, até mesmo dentro do contexto de história, né, ou de literatura, eles podem assumir determinados personagens, né, da nossa história ou de algum livro que eles estejam lendo e encenar uma parte ali desse contexto para os nossos alunos, né, na ideia de conseguir a sua pontuação ou de passar para o próximo nível, né? Então, essas simulações elas também são bem vistas, são bem legais de se fazer. Inclusive, pessoal, essa parte da gamificação, né, pensando até nessa imagem que eu coloquei para vocês aqui, eles são muito utilizados também dentro do espaço corporativo. Então, para fazer entrevistas de emprego, para fazer aquela, né, motivação para a equipe conseguir alcançar metas e tudo mais, essa metodologia ela também é muito utilizada, tá? E já tem estudos mostrando que o percentual, né, de aceitação dessa metodologia ela está sendo cada vez mais aceita. Então a porcentagem ela é bem alta e funciona bastante. Então vale a pena de repente a gente pensar nisso para a gente fazer uma aula diferente. Não quer dizer também que nós vamos fazer toda a nossa aula, né, esse tipo de metodologia. Mas se a gente conseguir aplicar isso uma vez no ano, já é uma coisa bem legal, já é uma coisa bem diferente, né? O negócio é a gente dar o primeiro passo. Então, a gente também, né, como já foi pensado, né, sistemas de pontos e recompensas, né? Então, pontuação, aqui eu trouxe duas ideias, né? Pontuação por tarefas e medalhas distintivas. Então, é aquela coisa assim do destaque. Então, se o aluno ele conseguiu concluir, se esse desafio que foi proposto para ele é de acordo com a sua aula do dia, né? Então você consegue propor isso, né, de uma certa forma destacar esse aluno que conseguiu, né, alcançar aquele desafio que você colocou para o dia. A outra questão é a progressão em níveis, né? Então a gente consegue também fazer mapas de progresso. Então até trago essa ideia para a gente conseguir entender como funciona mais essa parte dos mapas de progresso. Tem muitos jogos, né, de aplicativos de celular que eles mostram muito bem isso, né? Eles mostram aquele mapa
onde tem vários desafios ali, ele já mostrando que tem os desafios onde você tem que concluir, mas você só consegue chegar naquele desafio final se você passar por todos os outros. Então você vai abrindo o mapa, né? Você vai, né, expandindo o seu território, vamos dizer assim. Então, para cada nível que você vai alcançando, ele vai expandindo esse mapa, né, o que classifica o seu progresso. Aqui está mostrando que você está conseguindo avançar, né? Então, isso a gente consegue também fazer, né, com a nossa turma, né, vamos dizer assim. Também pensar, né, nos desafios semanais. Então, essa ideia que eu penso, né, que seria inclusive uma forma de nós conseguirmos fazer com que os nossos alunos continuem esses desafios em casa, né? Então, se eu estou propondo alguma tarefa que eles precisam estudar, propondo alguma tarefa que eles precisam, né, criar trabalhos, né, seja de pesquisa, seja maquete, seja alguma coisa do tipo, também são desafios e vocês podem propor isso de forma semanal. Então, de uma semana para outra, eles fazerem alguma coisa para poder trazer como resultado para a aula, né? Então, já comentei, né, sobre essa parte do uso de avatares, tem essa questão da plataforma também, do Classcraft, né, que permite a gente criar esses avatares e de uma forma digital ir premiando os alunos de acordo com o avanço deles, né? E a gente também consegue fazer isso dentro da sala de aula, né? Tem professores que tiveram ideias super criativas, né, de utilizar memes, né, para poder levar para a sala de aula e interagir com os alunos de acordo com o progresso deles, né, de colocar aquelas figurinhas destacando se foi bem, se foi mediano ou se não conseguiu, né? Então a gente consegue utilizar esses avatares também para aplicar isso de forma direta dentro da sala de aula. Eu até sigo o perfil de um professor universitário, né, que ele utiliza esse recurso também dos avatares dentro da sala de aula dele na universidade, né? Só que a ideia dele é tudo sobre Harry Potter, né? Então, tudo baseado do filme, ele leva para dentro da sala de aula. Inclusive, ele vai fantasiado para a sala de aula e faz essa dinâmica com os alunos. E super funciona, né? Eu posso disponibilizar o perfil dele depois no Instagram para vocês terem acesso. E os alunos adoram, e são alunos adultos, alunos de faculdade, né? Então, assim, essa parte da gamificação, ela não necessariamente ela é feita para criança. Não, ela pode ser aplicado em qualquer lugar, né, desde que você esteja ali, né, sendo bem criativo, né, passando esse engajamento, né, tendo essa interatividade com os alunos que estão participando e construir tudo isso junto com eles. Então, ele já é conhecido dentro da universidade justamente por essa metodologia de aula que ele faz com os alunos na universidade. Tá? Então, isso é mais uma ideia bacana. A gente também tem, pessoal, a questão também de jogos educacionais. Eu trouxe dois exemplos aqui, né, que é o Minecraft. O Minecraft ele é sensacional porque ele permite o aluno criar, né? Ele é uma plataforma, ele é um jogo, né, que ele não tem um objetivo definido, ele só permite você criar coisas. Você pode criar um castelo, você pode criar uma floresta, você pode criar o que você quiser ali dentro que ele te permite esse recurso, né? Tem usuários, vamos dizer assim, né, do jogo do Minecraft, que cria zumbis para estar lá matando zumbis dentro daquele cenário, né? Mas a gente consegue trazer isso para dentro da sala de aula. Inclusive, a própria empresa do Minecraft, ele criou, né, um aplicativo específico para isso, que é o Minecraft Education Edition. Então, ele permite, né, é uma edição educacional que permite você utilizar isso dentro da sala de aula. E eu me recordo de uma turma que eu trabalhei lá no Colégio do Antônio Augusto, que
teve um aluno que era fascinado pelo Minecraft. Toda a aula ele me mostrava as criações dele, do que ele fazia né, de cenário dentro do jogo e tudo mais, e eu fiz uma proposta para ele. Teve uma aula que falava sobre energia, e eu perguntei a ele: vem cá, você não teria vontade de criar alguma coisa relacionada à energia dentro do Minecraft? Mas eu falei assim, né, não dando muito crédito até, né, eu joguei a ideia para ele. E ele fez algo sensacional, sensacional. Ele criou uma hidrelétrica. Vocês têm noção? Criou uma hidrelétrica, né? Então, e perfeito. Ele tirou a ideia de uma hidrelétrica da internet, de como que ela funcionava, de o que precisava, e de fato ele criou uma hidrelétrica funcional. Então, foi sensacional. E ele me mostrou aquilo ali, né? Ele fez um vídeo, né, mostrando cada etapa da construção que ele fez e levou para a sala de aula para poder mostrar a gente. Então, eu percebi que isso é possível. Então, depende da proposta, do desafio que você coloca para o aluno. Se ele se interessar, ele vai querer fazer. E ele vai querer mostrar para você que ele sabe fazer. Então, isso é bem bacana. O Duolingo também, né, provavelmente deve ser muito conhecido de vocês. Ele é um aplicativo de linguagens que ele também funciona como jogo educacional. Então, vale a pena conhecer essa ferramenta, né, e colocar ela em prática. Tá? Eu sei que o tema da aula deveria ser boas práticas, né, de ciências, mas a gente consegue expandir isso não só para a área de ciências, mas para as outras áreas também, tá bom? Então, a outra parte que eu queria destacar com vocês aqui, né, é falar um pouquinho das diferenças do que é gamificação na educação e o que é a aprendizagem baseada em jogos. São coisas diferentes, tá, pessoal? Então, né, eu até destaquei um textozinho aqui que vale a pena a gente ler ele junto para poder entender. Então, gamificação na educação refere-se ao uso de elementos típicos de jogos, como pontos, recompensas, desafios, rankings, né, em ambientes que não são jogos, como salas de aula, para motivar os alunos e engajar no aprendizado. A gamificação não necessariamente envolve o uso de jogos em si, mas sim a incorporação de mecânicas de jogos em atividades educacionais tradicionais. Né? Então, traduzindo isso, né, a gente já falou, né, esse tempo todo sobre a gamificação, é você pegar a parte teórica de como construir um jogo, né, e colocar ali no dia a dia da sala de aula, em que você vai estar pontuando, criando rankings, premiando, né, passando de nível, aumentando a complexidade dos desafios, né, e propondo coisas diferentes para os alunos fazerem. Então, a ideia da gamificação é essa. E a aprendizagem baseada em jogos é outra situação. Então, é uma metodologia onde o próprio jogo é o meio através do qual o aprendizado acontece. Os alunos jogam jogos especificamente projetados para educar ou aprender conceitos e habilidades enquanto jogam. Os jogos podem ser digitais ou analógicos, mas o foco está no processo de aprendizado que ocorre durante o jogo. Né? Então, por exemplo, eu tive a oportunidade durante a minha graduação, né, de ter colegas que tiveram a ideia, né, de, durante a prática de ensino, elaborar jogos de tabuleiro. Né? Então, tinha as pecinhas ali, tinha que jogar os dados para poder ir avançando as casas e tudo mais, e era um jogo também de quiz, onde tinha perguntas e os alunos tinham que conseguir responder para poder conseguir avançar. Se não conseguisse, tinha que retornar casas, né, tinha que fazer alguma outra coisa para poder conseguir permanecer ali onde caiu, né, com o número do dado. E essa é uma aprendizagem, né, onde você está utilizando um jogo para poder explicar conceitos, né, e passar algumas informações para os nossos alunos. Então, esse tipo de aprendizagem também funciona, também é super legal, mas ela é diferente do que a gente vem falando até agora sobre a gamificação, tá bom? Então a gente não pode confundir isso. E aí eu trouxe mais algumas características, né? Então, a gamificação, ela tem como objetivo principal aumentar a motivação e o engajamento dos alunos, tornando atividades educacionais mais atraentes e dinâmicas por meio de elementos de jogos, né?
A aprendizagem, né, baseada em jogos, ela busca ensinar o conteúdo ou desenvolver habilidades através do jogo em si. O jogo é o meio principal de aprendizagem, onde os alunos aprendem conceitos, resolvem problemas ou praticam habilidades enquanto jogam. Tá? Então, os objetivos são diferentes. A gamificação ainda pode ser implementada em qualquer contexto educacional, adicionando elementos de jogo a atividades existentes. Por exemplo, um professor pode adicionar um sistema de pontos e recompensas à sua aula tradicional para incentivar a participação dos alunos, né? Enquanto que a aprendizagem baseada em jogo requer a criação ou seleção de jogos que são projetados especificamente com objetivos educacionais. Por exemplo, um jogo de tabuleiro que ensina conceitos de matemática ou um videogame que ensina habilidade de programação, né? Então, são coisas bem distintas, certo? Então, na gamificação, um sistema de recompensas por desempenho acadêmico, quizzes interativos com rankings ou a atribuição de missões que os alunos completam para ganhar pontos ou medalhas, né? Aqui no caso da aprendizagem baseada em jogo, né, a gente pode utilizar até o jogo do SimCity como exemplo, né, para ensinar planejamento urbano e gestão de recursos, ou um jogo de cartas que ajuda os alunos a praticarem o vocabulário de uma língua estrangeira, né? Então, tá tendo uma ideia aqui do que é a gamificação e o que é você usar um jogo para poder ensinar alguma coisa para o aluno, né? Então, a gamificação foca em motivar comportamentos e engajamento através de incentivos e estruturas semelhantes às dos jogos, sem necessariamente alterar o conteúdo do ensino. Já no aprendizagem baseada em jogo, o foco é o uso do jogo como ferramenta principal de ensino, onde o conteúdo e o aprendizado são integrados diretamente na experiência de jogar, né? Então, a gente tem vários jogos de videogames que simulam isso. Tá? É, inclusive, né, como exemplo até dessa aprendizagem baseada em jogo, eu gosto de um jogo chamado Civilização. E ele permite você criar estratégias, né, para ter domínio de territórios e você vai construindo a sua civilização, onde você cria cultura, onde você cria a parte científica, onde você, né, desenvolve estratégias de guerra, né, ou para atacar ou para se defender, né? Existem os recursos que você precisa estar ali extraindo da natureza para poder fazer a sua civilização avançar. Então, olha que bacana, né? Um jogo, ele consegue trazer contextos históricos, porque são civilizações reais, né? Então, tem o Brasil, tem o Egito, tem os Estados Unidos, tem a França, enfim, tem muitos países ali, eu não vou dizer todos, porque não tem todos, mas a maior parte dos países que, né, são mais conhecidos, né, e que têm mais visibilidade, né, até mesmo pelo aumento populacional, porque a ideia do jogo é vender, né? Então, o país que tem mais potenciais usuários são aqueles que vão chamar mais atenção. Então, o Brasil está dentro dessa classificação, acredito que até por isso, pela questão, né, de ter muitos usuários que estariam aptos a comprar esse jogo. Então, eles dedicaram uma partezinha da história do Brasil dentro desse jogo. E é um jogo que ele te prende, né? Você está querendo sempre avançar cada vez mais e você vai aprendendo contextos históricos, porque ele vai falando sobre a civilização, ele vai explicando, né, sobre as construções que foram feitas, as maravilhas que foram construídas, né? Então fala sobre o Cristo Redentor, a Torre Eiffel, né, a Estátua da Liberdade, e vai contando histórias sobre aquilo ali, enquanto ele está jogando. Então, essa aprendizagem baseada em jogos, ela também funciona, né? E, enfim, vai depender do objetivo e também da intenção dali do que está sendo proposto, tá bom? Então, em resumo, enquanto a gamificação adiciona uma camada de elementos de jogos às atividades educacionais existentes para engajar os alunos, a aprendizagem baseada em jogos utiliza os próprios jogos como a principal ferramenta de ensino. Tá? Então,
eu utilizo os princípios dos jogos para poder aplicar eles dentro da sala de aula com o meu modelo de aula que eu já utilizo. E o outro é você pegar um jogo que foi criado por alguma empresa e que você vai utilizar ele como uma ferramenta para destacar algum assunto, alguma habilidade que você quer desenvolver com o aluno, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Então, eu aproveito também a oportunidade para agradecer a todos vocês pela atenção, por terem acompanhado essas aulas que a gente fez até o dia de hoje, tá? Continuo, né, me disponibilizando a ajudar vocês naquilo que vocês tiverem dificuldade e que eu conseguir ajudar, tá? Vocês já possuem o meu contato, sabem como entrar, né, em contato comigo para poder passar as dúvidas de vocês e a gente vai buscar e encontrar a solução para isso juntos, tá bom? Também quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, durante essas aulas, né, a gente propôs poucas atividades para serem desenvolvidas, né, porque eu pensei numa ideia, né, eu até falei com a Daniele, né, sobre essa possibilidade da gente aplicar isso para vocês, que é o seguinte, vocês que assistiram às nossas aulas viram que nós falamos de assuntos muito diferentes um dos outros, de muitas possibilidades que podem ser aplicadas dentro da sala de aula. E eu queria propor a vocês o seguinte, como um trabalho final, né, de vocês escolherem alguns desses assuntos ou um assunto, né, do que foi falado até o dia de hoje e que vocês colocassem isso em prática, né, que vocês fizessem um plano de aula ou que fizessem um projeto e aplicasse isso na sala de aula de vocês, né? E através de fotos, através de um portfólio, vocês darem retorno para a gente de como que foi essa experiência que vocês tiveram, né? Não precisa ser nada complexo, não precisa ser nada custoso. A ideia é que a gente utilize os recursos mais simples disponíveis até para facilitar o aprendizado dos nossos alunos, ok? Então, vamos pensar nisso. A gente vai ter um tempinho agora para frente, de 1, 2 semanas, para estar desenvolvendo esse trabalho. Então, vocês vão ter tempo hábil para poder fazer isso, tá? E vocês vão devolver isso como atividade, como a conclusão, né, dessa formação na área de ciências. Então, depois que a gente terminar por aqui, haverão outros professores, né, de outras áreas que vão estar fazendo um trabalho parecido, né, com o meu para poder a gente agregar, tá bom? Então, mais uma vez agradeço a todos, né, desculpa se eu falhei em algum momento e obrigado por tudo, tá? Então, até uma próxima oportunidade. Valeu!